Olá a todos, hoje eu vou falar sobre a NR1, a norma regulamentadora 1, como ela surgiu e para que ela serve, e como é aplicada. Ela surgiu no início dos anos 70, no final dos anos 70, no final dos anos 70, no antigo Ministério do Trabalho. Foi extinto o Ministério, que se criou outro Ministério, para consolidar, alterar algumas diretrizes daquela época, junto ao CLT. O CLT existia, só que não existia regras, e nem normas, só leis trabalhistas, algumas até hoje são usadas. Mas lá no final dos anos 70 foi criada a norma regulamentadora 1 e todas as normas, no total são 36 normas, regulamentadas aqui no Brasil. Cada país tem suas normas trabalhistas regulamentadas, e aqui no Brasil são só 36 até hoje. NBR são outras normas, NRs normas especificamente entre patrão e funcionário. Como eu falei, o Ministério do Trabalho ele foi extinto, mas não foi extinto lá nos anos 70, ele foi extinto agora recentemente. O nome dele hoje passa a ser Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. E aí, o que acontece? A norma regulamentadora, ela atua, como eu falei, nas leis trabalhistas para dar segurança ao funcionário, ao colaborador da empresa. Teve um CLT, a empresa tem que saber, tem que dar treinamento de norma regulamentadora para o funcionário. Aí eu sou MEI, eu preciso saber sobre NRs. Por quê? Porque se eu presto serviço, eu preciso saber as normas que eu tenho que seguir para prestar o serviço de acordo com a lei. Caso aconteça um acidente, eu esteja respaldado, tá ok? Então, todas as pessoas que trabalham, seja prestadora de serviço, sejam com MEI, ou seja, CLTs, que trabalhem para empresas que prestam serviços, elas sim têm que saber sobre a norma regulamentadora. Caso as empresas não cumpram essas normas, elas pagarão multas, processos judiciais, trabalhistas, porque é tudo para o bem, do funcionário e do próprio dono da empresa, tanto que a de segurança é a medicina do trabalho, a norma regulamentadora. E aí ela é aplicada, E hoje, nesse vídeo, eu vou explicar principalmente a NR1, que é onde tudo começou. E aí a norma ela foi criada mais ou menos assim, essa norma, tá? Os trabalhadores, principalmente de fábricas, trabalhadores fabris, se queixavam muito de problemas de saúde, como dor na coluna, pescoço, braço, movimentos repetitivos ao qual desgastava determinados locais do corpo, principalmente estruturas ósseas, E aí, tanto se queixar, processos, a empresa paga, indenização e tal, o Ministério do Trabalho, na época, decidiu criar, além das leis trabalhistas, essas normas regulamentadoras, para existir um padrão para que não acarretasse tais desconfortos a funcionários. Tá entendendo? Mais ou menos. E são chamados de riscos ocupacionais, porque é da ocupação do meu setor. Eu tenho problemas. Pronto, essa cadeira que eu estou sentado é uma cadeira ergométrica, Não sei se vocês estão vendo aqui, ela é uma cadeira gamer, mas é ergométrica para o conforto da minha coluna. Ela tem um encosto aqui atrás, e a concha aqui que faz com que meu ombro fique apoiado, tá? Aí se eu me deitar assim, aí é problema meu. Porém, se um supervisor passar, ele tem todo o direito
de ir me chamar a atenção, né? Como eu presto serviço para uma empresa e trabalho para conta própria, não tenho supervisor para chamar minha atenção, mas eu também me policio para que não acarreta problemas futuros, tá, ok? E aí a NR1 é a lei, né? Ela tem que ter um grupo, né? Se a empresa for muito grande, né? Tem que ter um grupo específico, né? CIPA, para implementar as normas, né? Fiscalizar. E aí esse grupo, né, juntamente com um técnico de segurança do trabalho, ele vai estudar, né? Vai estudar e analisar todos e qualquer colaborador da empresa, né, a gerenciar os riscos ocupacionais, e fazer de formas que aqueles riscos diminuam, né? Como eu falei, problema de coluna, pescoço, né? E aí recentemente até essa norma, com a evolução, né? Como eu falei, a evolução da cadeia ocupacional laboral, né? Os trabalhadores, o chão de fábrica, como muita gente diz, mudou por causa de problemas psicológicos, vem crescendo, sempre teve, só que agora vem crescendo muito, problemas psicológicos. Então, essas normas tiveram que ser atualizadas, e a NR1 teve que ser a primeira a ser atualizada para melhorar as outras, né? E aí, hoje em dia, esses riscos ocupacionais também influenciam psicologicamente, né? Tanto que tem até um termozinho, psico-ocupacional, tá? Que se diz, né? O novo termo. E como eu falei no início do vídeo, né? Foi criada, porque foi criada, né? Como eu falei, a empresa começou a ter afastamentos de funcionários, demissões, e teve que pagar multas e rescisões e processos judiciais porque fulano de tal disse que o problema que tem de coluna foi por causa da empresa, né? E assim, como eu falei, o supervisor, né, a CIPA, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que fiscalizar as pessoas que trabalham naquela empresa, principalmente ele, para que não ocorra, né, de determinada forma, de mal algum, um afastamento precoce do trabalho, né? O famoso atestado médico, né? Afastamento médico. Por quê? Porque o cara sente a dor e ele vai afastamento. Passou, voltou, repetiu-se, ficou repetitivo, o médico do trabalho já diz, rapaz, esse problema aqui é da sua forma de trabalhar, né? Então vamos aqui agora, vamos ver o que dá para fazer, se é uma cirurgia ou se você vai se aposentar, né? E aí muitas pessoas, né, não são de acordo, os colaboradores não querem se aposentar e aí processam a empresa por dizer que foi por causa da empresa, e realmente, entre aspas, é por causa da empresa, tá? Mas para isso existe a norma regulamentadora, para evitar que isso aconteça. Existe uma história aqui que eu vou contar agora, que aconteceu numa empresa e é conhecido, muita gente que trabalha no ramo de administração e trabalha no ramo de segurança do trabalho, que aconteceu em uma empresa aqui do estado do Rio Grande do Norte, e esse cara morreu já, mas ele morreu dizendo que ficou doente por causa da empresa. E eu vou contar agora essa história para vocês. Como é que foi essa história? Essa história foi determinada e o seguinte: ele trabalha em uma determinada empresa onde ele tem que degustar 6 doses de uma bebida. De uma bebida não, de várias bebidas. Cada dose era uma bebida diferente, né? E aí o que acontecia? Ele só trabalhava 4 horas por dia, porque, segundo os médicos do trabalho da empresa, diziam que para que ele não adquirisse
um problema no fígado e renal, ele teria que trabalhar essas horas, ir para casa, descansar, né? Normal, rotina normal de casa, descansar. E voltar no outro dia trabalhar, degustar mais 6 doses de outras bebidas, voltar e tal. Isso de segunda a sexta, nesse intervalo, trabalhar 4 horas por dia, ganhava bem salubridade, periculosidade, né? Porque trabalhar em fábrica e tal. Salubridade por estar bebendo em horário de trabalho, né? Mas por profissionalismo e o risco, né? A saúde dele, né? 6 doses de bebida alcoólica para não adquirir cirrose, ele bebia todos os dias. Só que aí é onde estava o problema. Quando ele saía da empresa, né? E isso só foi mostrado depois que ele saiu da empresa, porque eles adquiriu a cirrose, né, por bebida alcoólica, e aí processou a empresa. Quando ficou doente, processou a empresa dizendo que a culpa da cirrose era a empresa. E a empresa não tinha como provar que não tinha sido dela, e aí pagou todos os direitos a ele, né? E aí ele se aposentou recebendo muito bem, fora a indenização da empresa, fez a vida dele, da família dele, não tenho nada contra, né? Foi o suor dele, o trabalho dele. Porém, ele agiu de má fé, né? Porque ele saía da empresa, depois foi quando ele ficou, né, doente, com cirrose, ele começou a espalhar na vizinhança, né, que saía de lá, da empresa, ia para casa e de tardezinha ia para um bar e bebia. Ou então bebia, comprava bebida e bebia em casa. Ou seja, todos os dias, né, do dia de trabalho e final de semana com certeza. Que o cara tinha sábado e domingo em casa, porque ele não dá plantão. Então, porque ele não é da manutenção, não, ele não dava plantão, nem da produção, né? Ele todos os dias bebia doses exageradas. E aí adquiriu uma cirrose, né, pela bebida, e processou a empresa. Ele agiu de má fé, como a música, ele morreu hoje, né? Eu fiquei sabendo que ele morreu, porque essa história também é bem antiga. A empresa não existe mais aqui. Parece que só existe distribuição, não existe mais produção aqui no estado. E aí ele agiu de má fé, né? E acontece muito, gente. Acontece muito isso. Em todas as empresas acontece muito isso, tá? Eu fiz um treinamento de ergonomia uma vez, como poucos sabem, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui nos vídeos de eletrotécnica, porque é uma área mais agregada, norma regulamentadora é mais agregada a chão de fábrica, como eu falei, mas todas as empresas têm que ter. Eu fiz um pequeno curso rápido de ergonomia, né? E aí eu fiquei sabendo, fiz citologia também, porém citologia eu não concluí. E aí agrega, né, a minha área de formação, administração, esse negócio. E aí eu fiz o curso e mudei meu ponto de vista muito em relação a isso. Posição de sentar, posição de pilotar a moto, posição de dirigir o carro. A minha cadeira de dirigir o carro é assim, cara. Minha cadeira de dirigir o carro é assim, reta. Eu dirijo o carro assim. Meus braços ficam esticados normais, mas eu dirijo reto. Tem gente que pega meu carro e já mexe logo no banco, porque fica ruim, é desconfortável. Mas pra mim foi desconfortável no início, hoje tá melhor, né? Eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho 1,75 m, né? Então eu tenho minha envergadura de perna é grande, né? Então não fica desconfortável para mim dirigir assim, porque o banco fica afastado, porém ele fica 90 graus mais ou menos, né? Vamos dizer assim, aqui. E aí, ergonomia para mim mudou todo o meu ponto de vista. Tudo. Tenho problema de coluna? Tenho, por causa da minha infância, né? Se importava. Mas aí mudou totalmente o meu ponto de vista, ergonomia. Então é para isso que existem as normas, principalmente a norma regulamentadora 1.
E aí existe um programa que é usado em fábricas, né? Que é o programa de gerenciamento de riscos, né? E aí ele procura os causadores, né? Os danos que podem trazer, a probabilidade e a severidade daquele dano, as medidas existentes, as atitudes necessárias e o acompanhamento do responsável, né? Para isso. Então, tudo isso engloba a norma regulamentadora. Não é só uma página, ela é mais de uma página. Quem quiser ler, fique à vontade, na internet vai ter isso, tá? Vai ter o PDF, vai ter várias. Algumas não vai ter completas, por quê? Porque como é uma coisa trabalhista, geralmente ela é paga para você ter ela completa, né? Então vai ter alguns, porque pessoas compram e colocam na internet, então vai ter alguns tópicos só, e resumos, e pontos de vista de alguém. Não é o ponto de vista seu, mas se você quiser ler e ter seu ponto de vista do resumo de alguém, também você vai entender e vai conseguir interpretar. A responsabilidade, né, do empregador e do trabalhador, né, pela norma, pela NRU. O empregador, ele tem que dar um ambiente seguro para o trabalhador, né? Ele tem que dar EPIs, EPCs, locais de descanso. Se ele der refeição, ele tem que dar uma refeição de acordo com a nutricionista, né? E tem que sempre saber o que o funcionário tem, né? A dor que o funcionário tem, porque às vezes o funcionário tem uma dor e não quer dizer empresa, mas ele tem que dizer empresa, porque se ele tiver um problema de saúde, se ele passar mal dentro da empresa, quem se responsabiliza é a empresa, tá? Então você, funcionário, tem que dizer lá no RH, ó, tenho dores tal, aparecendo dores tal, tenho doença tal, tenho que tomar medicamento tal. Por quê? Se o medicamento for no horário de trabalho, você vai ter que sair do seu horário de trabalho, ou então tem uma garrafa d'água perto de você para você tomar o medicamento, se ele for à base de água, comprimido, né, para digerir, né, engolir com água. Se não, você tem que só tomar o medicamento. E mesmo assim, se for um trabalho que tem algodão, você tem que sair do local, porque um algodão pode cair ali dentro do recipiente onde você vai tomar o medicamento, né, ou contaminar ele e prejudicar você, né? Então você tem que deixar o seu local de trabalho e tomar, né, o medicamento. Por isso que é bom você dizer: não afeta seu trabalho, não afeta meu trabalho, só tenho que fazer isso, fique ciente, né? E o empregador, ele vai ter que saber, vai ter que ter ciência, porque a norma ajuda tanto ele como você, né? E aí, se a empresa for muito grande, ela tem que determinar setores, né? E principalmente fazer um mapa, né? E deixar em local para que todos os colaboradores vejam a empresa, né? E aí ela vai dizer naqueles locais com cores, né? E legendas lá dizendo onde é que é mais arriscado e onde é que é menos arriscado, tá? E onde não há risco. Talvez não tenha esse local, mas todo local tem um pequeno risco, né? E aí ele tem que dizer. Por quê? Porque existe um setor que eu vou precisar usar óculos de proteção, e existe o setor que eu não vou precisar usar óculos de proteção. Existe o setor que eu vou ter que entrar com uma roupa de proteção, e existe o setor que eu não vou poder entrar com a roupa de proteção, né? Em hospitais, para o médico entrar em determinados locais, ele tem que estar de máscara, luvas e tais. Em uma fábrica, do mesmo jeito. Para ele entrar em um local, ele tem que estar com a roupa apropriada. Eu trabalhei em fábrica, em chão de fábrica, e eu sei que tinha setores que a gente tem que usar luva de vaqueta, porque a tensão era muito alta, mas já existia setores que você precisava usar uma luva com a palma de borracha, que era couro, tecido, algodão, né? E aqui é a palma de borracha, né? Só para ter aquela pequena isolação. E aí existe setores, né? Demandas assim, tá? E existe, e é obrigatório, um documento, um inventário de riscos que a empresa tem que ter, né? Para dizer o inventário dos riscos, né? Plano de ação, as evidências de medidas de controle, o registro de treinamento, avaliação periódicas, né? Análise de incidentes e quase acidentes, né? Comunicação de riscos com trabalhadores,
né? Tem que existir esse documento, né? Tem que existir essa obrigação da empresa ter, né? E o trabalhador tem que exigir da empresa as normas e os treinamentos específicos, né? Exigidos por critérios e capacitações, né? O colaborador ele tem que saber que ele tem que também exigir isso da empresa, sua proteção, e a empresa tem que dar a proteção a ele, né? E aí a empresa vai dar o treinamento com critérios e capacitações, né? Para ter um bom clima organizacional, né? Desculpa, hoje eu tô com a língua meia colada, né? Tô só engolindo palavras, tenho dificuldade de falar, né? Algumas palavras. E aí, o Brasil não tem essa cultura de segurança, porque como muita gente ainda é da década de 70 e vem pegando a mudança, a cultura do jovem, né? A geração, vou dizer assim, a geração Z, milênio, né? Milênio e a Z, elas estão pegando ainda e cangateando, né? A milênio nem quer trabalhar, né? O cara diz aqui na rua, passa aqui na rua dizendo que não quer trabalhar, que recebe auxílio. Não tenho nada contra receber auxílio, né? Mas vamos trabalhar, gente. É melhor você ganhar mais do que ganhar pouco. E aí, o que a NR1 impacta na empresa, né? É só isso. É a falta de amadurecimento que não tem dos funcionários, né? E o clima organizacional que muda tudo, porque o RH, né? O RH, Recursos Humanos, junto com a segurança do trabalho, gestão de pessoas, tenta organizar a empresa, mas o colaborador não quer. E aí fica aquele clima chato. Chama a sua atenção, você é adulto, pai de família, não quer ser chamado a atenção, não quer dar como é aquilo, posso dizer, a palavra fugiu, mas não quer ser chamado a atenção. Então é normal de adulto isso, porém você tem que seguir regras, cara. Ninguém na vida anda sem seguir regras. Ele pode ser o homem mais rico do mundo, se ele pisar fora da linha, a polícia vai atrás dele. Ah, mas ele ficou só 4 meses preso. Meu amigo, ele foi preso. Ali vai ficar pro resto da vida dele. Ele sempre vai ser lembrado que ele foi preso 4 meses. Entendeu? Ele vai ficar sujo 4 meses. Então pronto, esse é um breve resumo da NR1, né? E como eu falei, ela tem que mapear os riscos da empresa, tem que dar treinamento, capacitação, né? E aí hoje existe muito programas na internet, tem muitos softwares que agiliza para você, agiliza tudo para o gestor de pessoas, né, o técnico de segurança do trabalho, tanto gratuito como pago, aí vai depender da empresa e o que quer implementar, para ter esse controle, né, de riscos, né, na empresa e ter um controle dos seus colaboradores. Como eu falei, a partir do momento que a empresa tem um CLT, ela já precisa saber de todas as normas regulamentadoras, seja da A1 até a 36. Pronto. Tem que saber. Ah, mas eu não tenho, eu sou MEI, CNPJ, não tenho funcionário. Sou eu mesmo, você tem que saber, tá? Porque a partir do momento que você presta serviço a alguém, seja você no escritório ou na rua, você tem que saber que você corre riscos ergonômicos, físicos e psicológicos, tá? Então, a NR1 está aí para ajudar, como eu falei. Acesse a internet, você tem o Google para fazer isso. Vai atrás e pesquisa, tá? O ambiente organizacional, né, ele tem que ser seguro e eficiente. Qualquer empresa, entendeu? Ele tem que ser seguro e eficiente. Então, você fazendo sua parte e o empregador fazendo a parte dele, os dois crescem juntos. Ah, mas o empregador sempre vai ser rico e eu vou ser chão de fábrica, trabalhador, vou me aposentar com salário mínimo. Você vai se aposentar com salário mínimo, vai, porém você vai ter uma saúde boa, psicológico bom, né? Você vai ter uma vida boa. Ah, mas é 65 anos de idade, já no fim da vida.
Mas lembre-se que você usufrui do seu salário não é no fim da sua idade. Não é nos 65 anos, você usufrui do seu salário hoje. Aí tu quer usufruir do teu salário em cima de uma cama ou andando? Você tem que pensar isso, tem que ver o que pesa. A sua aposentadoria, a sua contribuição da Previdência é para a sua aposentadoria, depois de quando você se aposentar, seja com 65 anos ou menos, quando você se aposentar. Mas você usufrui do seu salário hoje. Então você tendo uma boa saúde, um bom comportamento empresarial, um bom comportamento na sua rotina de trabalho, com o seu dia a dia, com os seus companheiros de trabalho, show de bola, cara. Você não quer guerra com ninguém, né? Como diz a crendice popular aqui, na hoje em dia, né? Esses ditadozinhos que tem, não quer guerra com ninguém. Então é sempre bom ter um bem-estar no trabalho, um bem-estar social, né? E aí, como eu falei, existem vários instrumentos hoje que ajudam, né? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do resumo que eu fiz aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Que eu tiro em outro vídeo, né? E vou estudar, tá ok? Um abraço a todos e até o próximo.